No dia 6 de maio de 2023, ocorreu um evento que marcou o século XXI, que foi a coroação do rei do Reino Unido e Grã-Bretanha, o rei Charles III. No dia da coroação, foi feita uma procissão solene que saiu do Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca inglês em Londres, e que se encaminhou até a abadia de Westminster. Charles III e a sua rainha consorte foram conduzidos numa carruagem puxada por 6 cavalos da raça Windsor Greys, acompanhados pelo regimento de cavalaria doméstica e salvados pelos seus súditos que se amontoavam para poder acompanhar a procissão. A cerimônia de coroação foi feita sobre o rito da igreja anglicana da Inglaterra, e Charles III entrou pelo portal oeste da abadia e deu-se então início à cerimônia. Foi feita a leitura do Evangelho de Lucas e houve um sermão. Ele fez o juramento de proteger a lei e a igreja da Inglaterra e o seu povo. Depois ele foi ungido pelo arcebispo de Cantuária com um óleo sacro especial, feito para esta ocasião. E essa cerimônia específica dentro ali da cerimônia litúrgica foi feita coberta, para que nem o público nem a mídia pudessem ver o processo de unção, que foi feito com um óleo especial extraído de olivas de Jerusalém. Em seguida, então, o rei Charles ele recebeu a estola e o manto reais, o orbe do soberano, e foi presenteado com o anel do soberano. Ele foi investido com a luva e os 2 cetros cerimoniais que representavam o seu governo temporal e a sua autoridade como governador supremo da Igreja da Inglaterra e do país. E por fim, recebeu a St. Edward Crown, a coroa do Santo Eduardo, feito em 1661, com ouro puro, cravejada com rubis, ametistas, safiras, topázios e turmalinas. Coroa que pesava em torno de 2 quilos, imagina, peso desse na cabeça. Então, no dia 6 de maio de 2023, foi coroado Sua Majestade Charles III, pela graça de Deus, rei do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e de seus outros reinos e territórios, chefe da Commonwealth e defensor da fé. Muito bonita a cerimônia, aliás, não é? Mas, há mais ou menos mais de 2000 anos atrás, num domingo como este, um rei também seguia em procissão para a sua coroação. Não uma coroação luxuosa, cheia de pompa, esplendor, nem puxado por uma carruagem real com cavalos de raça cavaleiros. Ele não recebeu um manto real e nem se assentou num trono majestoso. Tampouco recebeu uma coroa de ouro cravadas com pedras preciosas ou um cetro e orbe dourados. Mas ele recebeu uma coroa de espinhos, uma cruz para carregar e um túmulo. Essa procissão do Domingo de Ramos começa com a entrada de Jesus em Jerusalém e culmina na fatídica Sexta-feira da Paixão, na qual Jesus seria crucificado. Jesus seguia para o seu destino para cumprir aquilo que havia sido estabelecido desde a fundação do mundo, a sua entrada triunfal. Não como um rei humano que chama a majestade e a glória para si, mas como um servo humilde que veio se sacrificar pelo seu povo. Em Marcos capítulo 11, verso 1 a 11, nós podemos observar então algumas verdades
acerca da entrada triunfal de Jesus, acerca desse rei que entrou em Jerusalém e que é diferente de todos os outros reis, de todos os outros monarcas deste mundo. Nós veremos a partir de agora. Bem, a primeira verdade que nós podemos observar é que Jesus ele vem como um rei, mas ele vem como um rei servo, diferente de todos os outros reis. Diferente dos reis que clamam para si posses aos seus súditos, que possuem propriedades, títulos, Jesus, ele toma emprestado a sua montaria. Aliás, ele praticamente não possuía bens algum. Em toda a sua vida, ele sempre teve por emprestado, ofertado, cedido, inclusive o seu próprio túmulo, nem dele era. Ele também não recebeu uma cerimônia de unção escondida das pessoas, mas ele foi ungido por Maria. E ele diz que esse ato de unção não era para esplendor, mas sim para preparar o seu corpo para sepultamento. Mesmo sendo dono de tudo, escolheu vir a este mundo sem nada. Mesmo sendo rei glorioso em majestade, louvado e adorado por anjos, escolheu vir como um servo sofredor. Que exemplo, que lição que temos do rei servo. Então, o que podemos observar desse texto de Marcos é que a entrada de Jesus em Jerusalém, ele vem como um rei, mas um rei que é diferente de todos, um rei que é servo, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. A segunda verdade que podemos observar do texto em Marcos é que Jesus vem como um rei servo, mas um rei servo humilde. Jesus chega em Betânia e ele certamente se hospeda na casa dos seus amigos, Lázaro, Maria e Marta. E era costume os peregrinos virem pelo menos 3 vezes a Jerusalém para comemorar as festas. Então Jesus escolheu se hospedar num lugar onde podemos dizer que é um local preferido, onde Jesus passa muitos bons momentos. A cidade de Betânia, que era um vilarejo simples e pequeno que ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Inclusive o pastor Algovando já pregou sobre Betânia e também é o nome que leva o nosso anexo, o nosso salão de convivência. Betânia significa casa dos figos, ou também pode significar casa das tâmaras, mas o lugar era mais conhecido como a casa dos aflitos, a casa dos pobres, porque ali havia uma colônia de mendigos e muitas pessoas pobres e simples viviam naquela região. E foi justamente em Betânia, no meio dos mais vulneráveis, dos mais simples e impuros cerimonialmente, que Jesus escolheu repousar durante todo o restante da semana que ele passou ali. Ele passava um dia em Jerusalém e ao final do dia retornava para Betânia. Diferente de Charles III ou de outros reis, ele não ficou num palácio, numa morada real, mas ele escolheu ficar numa vila de pessoas pobres e marginalizadas. De igual modo, ele vem habitar entre nós, não os que são ricos em glória ou que têm sangue real, mas aqueles que reconhecem a sua pobreza. Marcos nos mostra estes fatos a partir da perspectiva de Jerusalém. Ficou faltando um slide aqui, não foi, querido? Mas então, tentando ilustrar para os irmãos. O verso 1, se você observar no seu texto, ele fala: o qual vem primeiro de Jerusalém, depois Betfagé e Betânia. Então, Marcos enxerga o trajeto de Cristo por meio de Jerusalém. Logo em seguida temos Betfagé e, por fim, a vila de Betânia, aonde Cristo ficou. Betfagé era praticamente um subúrbio ali próximo de Jerusalém e que ficava perto do Monte das Oliveiras e perto também do Getsêmani, locais que seriam palco dos acontecimentos que estavam por vir. Diferente dos reis que entraram em triunfo em cavalos
de raça pura, de porte exuberante e reluzentes, carregados por uma carruagem real, Jesus entra num simples jumentinho que nunca havia sido montado, cuja sela foi improvisada por panos dos seus discípulos. Então, a segunda verdade que podemos observar é que Jesus ele é um rei servo, humilde. A terceira verdade que podemos agora observar aqui, em seguida, é que Jesus ele vem como rei servo. Mas diferente dos outros reis, que geralmente têm protocolos estabelecidos, ele vem como rei servo que foi profetizado. Jesus envia os seus discípulos, a partir do verso 1, 2 até o 6, para lhe trazer um jumentinho. E não foi um ato qualquer. Ele estava cumprindo estritamente a profecia do profeta Zacarias, que os irmãos podem ver na transmissão. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumento. Finalmente o rei estava entrando em Sião, em Jerusalém. Ele estava cumprindo cabalmente todas as profecias que falavam sobre esse dia, o dia da sua vinda. Os reis possuem protocolos, possuem cerimônias. No caso do monarca do Reino Unido, rei Charles, existia um manuscrito muito antigo, de vários e vários centenas de anos, chamado Liber Regalis, que é em latim o livro real. Era um documento que trazia ali, de forma bem específica, todos os detalhes da sua coroação, as roupas, a cerimônia, a sequência da ordem litúrgica. Mas Cristo não precisou de um livro de protocolos, e nem mesmo de uma cerimônia escrita, elaborada e feita por mãos humanas, porque a sua entrada já havia sido há muito profetizada. Deuteronômio 18, o texto no qual Deus fala com Moisés, dizendo que se levantaria do meio dos seus irmãos um profeta como ele, no qual o Senhor poria palavras na sua boca, e ele lhes diria tudo o que o Senhor havia ordenado. Mas antes mesmo do Êxodo, já em Gênesis, após a queda, nós já podemos observar o que conhecemos como o proto-evangelho, no qual o Senhor promete que o descendente da mulher feriria a serpente, ou seja, o diabo. Mas antes mesmo do Êxodo, antes mesmo da queda, o apóstolo Pedro nos revela que o sangue de Cristo, o precioso Cordeiro, sem mancha, sem defeito, já era conhecido antes da fundação do mundo e havia se revelado nos últimos tempos. Jesus cumpre as profecias divinas. Não apenas a profecia de Zacarias, feita há 500 anos antes da entrada em Jerusalém. Não apenas a profecia de Moisés, feita 1000 anos antes. Não apenas a profecia de Gênesis. Mas a vinda de Jesus já era profetizada muito e muito tempo atrás. Desde a fundação do mundo. Então, o rei servo é aquele que foi profetizado. A quarta verdade que nós podemos observar da entrada triunfal de Jesus, o rei servo, é que ele vem, mas ele vem de forma acessível, que foi anunciado a todos. Jesus ele se torna público diante da sua entrada em Jerusalém, para que toda a humanidade, para que toda aquela multidão pudesse conhecê-lo. E ele se torna acessível. Aquele de quem todos falavam, cujos ensinos e milagres eram conhecidos da multidão. Agora ele vinha e se dava a conhecer tanto a judeus, tanto a gentios,
quanto as autoridades judaicas e as autoridades romanas. E talvez nenhum texto expresse tão bem o anúncio da vinda de Jesus quanto que nós vemos o Salmo 24 e vários outros salmos chamados salmos messiânicos. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus se expôs, ele se torna público, e tudo o que ocorreria dali em diante, Jesus queria que todos testemunhassem. Ele queria que todos conhecessem e vissem a sua humilhação, a sua crucificação. E foi para isso que ele veio a esse mundo. Os reis e imperadores só aparecem ao público em ocasiões especiais, geralmente sempre escoltados por sua guarda. Mas Jesus, o rei servo, que é humilde, que foi profetizado, que teve a sua vinda anunciada, estava acessível a todos e se dava a conhecer, não em palácios, não em tribunas, mas diretamente ao público. Ele estava acessível a todos quanto o buscarem. E ainda hoje é assim. Jesus está acessível a todos quanto o buscarem. Ele não está aprisionado em declarações de fé, ele não está aprisionado em confissões religiosas, ele não está aprisionado em um magistério que dita o que devemos ou não saber sobre Cristo, mas ele está logo acessível no seu Evangelho. E tudo quanto ele quer nos mostrar, se revelar a nós, está presente na sua santa palavra. A quinta e última verdade sobre a vinda de Jesus, aquele que é o rei servo, que é humilde, que foi profetizado e que está acessível a todos. A quinta e última verdade que podemos extrair dessa entrada triunfal de Cristo é que o rei servo, ele veio estabelecer o seu reino, mas não é um reino nacional, é um reino de salvação e paz. Jesus entra em Jerusalém com um animal que não oferecia nenhum risco. A montaria de um rei deveria ser um cavalo imponente, preparado para a guerra. Deveria ser um cavalo forte, que pudesse marchar nas batalhas. Quando o rei vinha em um animal como um jumento, como uma mula, ele estava de certa forma vulnerável. E a mensagem era clara: aquele rei estava vindo em paz, não para batalhar, não para fazer guerra. Então o ato de Jesus entrar montado num jumentinho simbolizava que o rei servo vinha não para batalhar as batalhas humanas, na conquista de territórios, não para subjugar povos, mas que ele vinha estabelecer o seu reino. Um reino de paz, um reino de amor, um reino de salvação. Então a população, conforme o texto segue, os irmãos fiquem à vontade para acompanhar suas Bíblias e versões, a população estendia panos e mantos que lembravam então aqueles desfiles reais, em que os reis vinham montados em suas montarias e entravam nas cidades cruzando ali tapetes vermelhos e triunfando de forma vitoriosa por entre a nação. E muitos exclamavam, salmo que nós lemos, Salmo 118. Hosana, que é uma expressão traduzida do original que significa salva-nos agora. Mas não era uma expressão de desespero. Havia, na verdade, nessa expressão um tom de alegria, um tom de glorificação. Bendito
é o que vem em nome do Senhor. O povo estava aclamando ele como rei, o Messias, o rei dos judeus, o Salvador, aquele que era descendente de Davi, que havia chegado em Jerusalém, em Sião, e que seria entronizado. Então, no final do texto, nós vemos que Jesus, ele entra em Jerusalém e ele vai ao templo. Isso nos lembra o chamado triunfo romano. O triunfo romano era uma cerimônia civil e religiosa feita para demonstrar a glória e o poder dos imperadores romanos. Era um evento no qual os imperadores, depois de virem de suas campanhas militares e terem sido bem-sucedidos, eles entravam em Roma desfilando com os seus exércitos, vestido a sua couraça de batalha, usando louros de glória, e trazia consigo atrás uma procissão com os espólios ganhados na guerra e com os prisioneiros obtidos na guerra. Então ele entrava de forma triunfante, gloriosa, enquanto recebia a aclamação da multidão, e ia diretamente para o templo de Júpiter e fazia um sacrifício, como uma forma de agradecimento pela campanha bem-sucedida. Assim como o triunfo destes imperadores romanos, Jesus faz o seu triunfo como o rei servo. E ele cumpre também a profecia que vemos em Ezequiel. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Aquele que traria a paz, a salvação, a redenção ao seu povo, entra agora de forma triunfante na cidade de Sião e se direciona para o templo. Mas ele não vai oferecer sacrifícios, ele próprio seria o sacrifício. O rei, que não veio para reinar por meio de conquistas militares, mas que veio como um servo humilde, veio para reinar por meio do sofrimento e do sacrifício. Jesus passou por essas portas, chamado Portão Dourado em Jerusalém. E é interessante que você pode observar que hoje esses portões estão cerrados, porque no século XVI, o Império Muçulmano, que tomou conta de toda a região, inclusive de Jerusalém, vendo a profecia dos judeus e com medo que de fato esse Messias viesse, cerrou as portas de entrada do portão leste, portão pelo qual Jesus passou, hoje conhecido como Portão Dourado. E além disso, eles construíram um cemitério bem à frente do portão, porque tornaria impuro qualquer judeu que entrasse ou que passasse por aquela região. E hoje, quando se vai em Jerusalém, essa é a imagem que temos. Mas o que eles não haviam previsto é que o Messias já havia entrado em Jerusalém por aquelas portas. O rei servo, que é humilde, que foi profetizado, que é alguém que foi anunciado, que estava acessível, que veio trazer o seu reino de paz, salvação, já havia passado por aquelas portas. É isso que comemoramos então no dia de Ramos. A vinda do rei servo, a vinda do rei Messias. Quais são as suas expectativas em relação ao rei servo? Quem nós somos neste domingo de Ramos em relação a Jesus? Muitos daquela mesma multidão que ovacionaram Jesus como rei, como o Messias, o filho de Davi, dali a poucos dias blasfemariam contra ele, tendo as suas expectativas frustradas. Eles esperavam um rei militar, o Messias que viria reinar sobre Israel, um rei conquistador, um rei
triunfante que acabaria com os seus dominadores, que estabeleceria um reino terreno e nacional em Jerusalém. Os mesmos que gritaram Hosana, em alguns dias gritariam crucificam. Muitos buscam a Cristo o cumprimento das suas expectativas messiânicas. Não adoram ao Senhor por quem Ele é. Buscam sempre glória, honra, poder, dinheiro, patrimônio, conquistas na vida. Buscam talvez um reino nacional, onde o presidente seja cristão, onde os políticos sejam cristãos, onde seja aplicada de forma estrita a Sharia evangélica. Mas o reino de Cristo não é deste mundo. Os ensinos de Jesus vão de encontro com os valores esperados por muitos. O triunfo do rei servo não se dá na realeza, mas se dá numa cruz. Cristo não veio reinar de forma nacional um país. Cristo, ele veio como rei servo, humilde, profetizado, anunciado, acessível, e que viria trazer o seu reino de paz e salvação. A glória de Cristo não se dá pelas guerras vencidas, pelos territórios conquistados ou pela fama adquirida, mas o seu triunfo se dá na humilhação, na entrega e no sacrifício. Ele não nos prometeu um reino nacional em todos os seus termos políticos. Eu até entendo que pelo contexto que nós vivemos, bem difícil, né, inclusive em relação a nosso STF e a políticos, mas o reino de Cristo é um reino de paz, é um reino de salvação que já se iniciou. E às vezes nos decepcionamos quando de fato enxergamos quem Cristo realmente é. Mas não podemos nos esquecer, Ele não veio para estabelecer um governo temporal neste mundo. O seu reino vai além dos reis, vai além dos governantes, vai além dos políticos, dos ditadores deste mundo. O seu reino é eterno, está acima de todo e qualquer contexto político. Jesus é o rei servo, que não nos prometeu riquezas no seu reino, não nos prometeu dinheiro, prosperidade, poder, glórias e honra, mas nos prometeu redenção. Domingo de Ramos marca a entrada triunfal do servo rei e é a preparação para a Páscoa, quando Cristo de fato será entronizado não num trono com majestade, com esplendor, mas pendurado numa cruz. Amém.